Fala, terceiro ano, tudo bom? Aqui é tia Bia e hoje é dia de aula de História. Galera, hoje vamos aprender um pouquinho sobre patrimônio cultural. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso no nosso último encontro, na nossa última aula, quando a gente falou sobre fontes históricas. A tia ensinou para vocês o que são as fontes históricas. A gente aprendeu que as fotografias, que as pinturas, que os monumentos, tudo isso são fontes históricas. São os lugares que as histórias ficam guardadas. E tudo isso vai contribuir para a gente aprender um pouquinho sobre o patrimônio cultural. Então, pega a sua apostila e acompanha com a tia a leitura do conteúdo. Abra lá na página 191 e vamos lá. Patrimônio cultural. Quando fazemos um passeio pela cidade, podemos observar edifícios, casas antigas, praças, ruas, lugares de encontro, monumentos. Algumas dessas construções e alguns desses monumentos podem revelar fatos importantes da cidade e de seu povo. São os marcos da memória. Com eles, podemos fazer ligações entre o passado e o presente e descobrir muitas histórias. Quem aqui lembra o monumento que a tia mostrou da nossa cidade? A tia mostrou um monumento que fica na praça do centro da nossa cidade de Pádua. E esse monumento conta um pouquinho sobre a fundação da nossa cidade. Vocês lembram? Vamos agora ler a visita da Cecília pela cidade em que ela mora, Belém do Pará. Ela andou muito, visitou e conheceu diversos lugares, mas o que mais lhe chamou a atenção foi o Monumento à República, localizado no centro da cidade. Descobriu que nesse monumento, construído em homenagem à República do Brasil, estão representadas as figuras de uma mulher, de um homem e de crianças, e que cada uma dessas figuras tem uma história e um significado. Para ela, o passeio pelo centro de Belém foi muito interessante e incentivou-a a conhecer um pouco mais sobre a história de sua cidade. Galera, exatamente o que a tia falou. Quando a gente encontra e conhece um monumento, a gente aprende um pouco mais sobre a história daquele lugar, porque os monumentos, como a tia ensinou, é uma fonte histórica. E aquele monumento guarda muitas histórias. É comum encontrarmos pelos bairros e pelas cidades monumentos e estátuas que prestam homenagem a pessoas ou acontecimentos do passado, que representam fatos importantes de nossa história. Agora vamos conhecer alguns deles, tá bom? Agora na página 192. No bairro do Ipiranga, em São Paulo, local onde ocorreu a Declaração da Independência do Brasil, está o Monumento da Independência com o registro desse fato histórico. E tem uma fotinha aí do monumento lá em São Paulo. A Pedra do Reino, monumento instalado em João Pessoa, na Paraíba, homenageia a vida e a obra de Ariano Suassuna, um grande escritor brasileiro. O monumento ao imigrante, localizado em Vitória, no Espírito Santo, é uma forma de valorizar a grande contribuição italiana na história capixaba. Galera, olha quanta história fica guardada por trás de um monumento. Os monumentos, eles contam histórias importantes que marcam fatos que aconteceram naquele determinado lugar. Os monumentos espalhados pelo Brasil e pelo mundo foram construídos com a finalidade de servirem como registros que destacam a importância de fatos ou pessoas na história de certo lugar. Monumentos e construções antigas devem ser protegidos contra a destruição causada pelo tempo ou pelas pessoas, por fazerem parte do patrimônio cultural de um povo. Agora sim a gente vai começar a entender o que é patrimônio cultural, mas a gente já sabe que esses monumentos fazem parte do patrimônio cultural dos lugares e nós devemos cuidar muito bem desses monumentos porque eles são os nossos patrimônios. Vamos aprender agora o que é isso.
lá na página 193, vamos aprender o que é patrimônio cultural. Tudo aquilo que dá identidade a uma sociedade ou que revela o seu modo de ser e viver é considerado patrimônio. Mas o que é patrimônio cultural? De acordo com a Constituição brasileira, o patrimônio cultural é constituído por bens materiais e por bens imateriais. Vamos agora entender o que são os bens materiais e os bens imateriais. Materiais é tudo que é concreto, tudo que a gente pode tocar. Por exemplo, construções, monumentos, objetos, paisagens naturais. Então, os bens materiais a gente consegue tocar, a gente consegue sentir, a gente consegue pegar, encostar. E os bens imateriais é o oposto disso. É tudo que está relacionado a tradições e manifestações culturais passadas de geração para geração. Por exemplo, tradições em geral, crenças, festas, arte, língua. Então, galera, os bens imateriais, eles fazem parte de coisas ligadas à cultura. Por exemplo, aqui em Pádua, quem lembra da festa de Santo Antônio? É uma festa que é uma tradição na nossa cidade. E isso pode ser considerado um bem imaterial. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso aqui no nosso Brasil. Porque o Brasil apresenta vários bens imateriais considerados patrimônios culturais. Vamos lá. A roda de capoeira, além de ser um dos símbolos da identidade brasileira, a capoeira é praticada em mais de 160 países. Reúne canto, toque dos instrumentos, dança, golpes, jogo, brincadeira, símbolos e rituais africanos. Surgiu no Brasil com a entrada de africanos escravizados e desenvolveu-se como um rito social. Então, a capoeira faz parte dos bens imateriais aqui do nosso país. Olha, lá na outra página temos agora o frevo. Frevo, essa expressão artística do carnaval surgiu no final do século XIX, lá em Recife, galera. Sua principal característica é o jogo frenético de braços e pernas ao ser dançado em festas regionais ao longo do ano. Olha só a fotinha que está aparecendo aí. O frevo é uma dança. E essa dança, o frevo, ele também é um patrimônio cultural. Temos também Círio de Nazaré, que é considerado uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Acontece lá em Belém, no segundo domingo de outubro. O Círio tem como ponto alto uma procissão da qual participam mais de 2 milhões de pessoas, que percorrem 5 quilômetros da Catedral da Sé, que é na Cidade Velha, onde Belém se originou, até a Praça do Santuário, no bairro de Nazaré. Então, temos aí mais um exemplo de bens imateriais aqui do nosso país, Círio de Nazaré. E temos a arte cuiçua, que é uma técnica de pintura corporal usada pelos povos indígenas Uaijap, do Amapá, lá no norte do nosso país. Está presente em mais de 48 aldeias, onde vivem mais de 1.000 índios. Os indígenas usam composições de padrões coaciua nas costas, na face e nos braços. A pintura é feita com tinta vegetal e pode ser aplicada também em tecidos, objetos de madeira e cestos. Galera, nós acabamos de aprender que os bens imateriais eles podem ser de diversas formas. Pode ser festas religiosas, uma dança, uma arte, tudo que compõe a cultura do nosso país, tudo que conta um pouco da história de determinado lugar. Tudo isso é patrimônio cultural. Então, nós aprendemos que existem bens materiais que compõem o patrimônio cultural e também os bens imateriais. E vamos falar muito mais sobre isso no nosso encontro online. E eu espero você já já. Um beijo!